Olá, crianças! Hoje, aula de Geografia, capítulo 4 da apostila 1, tá? Nós vamos da página 30 até a 35. Crianças, aqui nós temos uma paisagem urbana, né? Rural é quando é campo, florestas, né? Campo. Urbana é quando é cidade. Então, aqui nós temos uma representação de uma paisagem urbana, né? Vejam, tem fábricas, tem casas, tem um campinho de futebol, tem prédios, tem uma pracinha, tem ruas asfaltadas. E aqui nós temos um croquis. Croquis é esse desenho aqui, um desenho esquemático que registra as principais coisas de uma paisagem, aqui no caso de uma paisagem urbana. Se eu perguntar para vocês, onde estão as crianças soltando pipa? Vejam, as crianças soltando pipas estão aqui, ó, nessa pracinha aqui. Como é que eu digo onde elas estão? Olhando o croquis, eu coloco, olha, elas estão na letra C2, porque está no quadrante C2. É aqui que elas se encontram, tá? Se eu perguntar para vocês, onde existem as moradias, as casas? As casas estão aqui, olha. Qual quadrante elas estão? Estão no quadrante A5. Certo, crianças? Se eu perguntar para vocês, fala um quadrante que tem o cavalo puxando uma carroça. Então, tá aqui. Que quadrante que ele está? No quadrante B2. Tudo bem? Então, aqui o que vocês têm que saber que é uma paisagem urbana de uma cidade, tá? É um croquis, é um desenho esquemático. E nós temos os quadrantes para a gente localizar as coisas. Repetindo, a criança soltando pipa, ela está aqui. Então, ela está no quadrante C, olha aqui a letrinha C, e puxa o 2 para cá. Está no C2. Tá bom, crianças? Vamos em frente. A cidade percebida. Então, agora nós vamos conversar das cidades. Como são as cidades? As cidades são diferentes uma das outras, né? E tem umas que são bem diferentes uma das outras. Olhem só. Essa fotografia aqui é do município de Ouro Preto, que está lá em Minas Gerais. Bom, olha como é essa cidade. Bastante moradias, igreja, tem lá umas igrejas bem importantes, né? Que trazem uma memória de muitas coisas do passado. E olha aqui o relevo, como que é esse lugar, olha. Um relevo mais, né, de montanhas. Vamos ler então. As cidades geralmente representam um território que possui formas específicas. O traçado das ruas, por exemplo, varia de acordo com as condições naturais do terreno em que estão localizadas. Se você observar o relevo, as condições dos rios, a quantidade de chuvas nas regiões, as construções e o tempo histórico em que ela foi construída, perceberá que os fatores naturais e históricos interferem em sua formação. Nesse sentido, a paisagem da cidade demonstra como os grupos humanos se relacionam entre si e a maneira como eles se relacionam com a natureza. Observe as paisagens de diferentes cidades de nosso país. Então, aqui nós temos uma cidade. Observa só, olha, como que é essa cidade aqui. Olha essa outra cidade aqui, ó. Aqui é Manaus, capital do estado do Amazonas. Então, essa cidade aqui já é bem diferente, olha só. Ela tem mais vegetação, ela é plana, ela não tem aqueles morros que tinha lá em Ouro Preto, né, em Minas. Ela é uma cidade, ó, bem plana, ela tem o rio aqui. Vamos ver outra cidade. Essa aqui é a cidade de Florianópolis, um outro tipo de cidade também. Olha, é uma cidade litorânea, porque está no litoral, está na praia. Certo? E ela também é plana, né? Tem bastante construções, ruas asfaltadas. Então, aqui é Florianópolis, capital de Santa Catarina. Crianças, agora é assim. A Pro vai falar as perguntas. Se vocês quiserem pausar o vídeo e responderem, e depois vocês cliquem de novo que aparece a resposta. Eu já vou fazendo a aulinha toda com vocês para o vídeo ficar corridinho.
tá? Mas se vocês quiserem, tem essa oportunidade de pausar, vocês façam e depois vocês conferem. Tudo bem? E se vocês quiserem fazendo junto com a Pro também, ok. Número 1. Todas as cidades apresentadas nas fotografias das páginas 32 e 33 são iguais? Por qual motivo? Aquelas 3 cidades que a Pro mostrou para vocês agora, né? A cidade de Ouro Preto, de Manaus e de Florianópolis. Elas são iguais? Não, elas não são iguais, né? Elas são bem diferentes por causa do relevo, né? Do solo. Vocês viram que uma tinha mais montanhas, a outra era mais planície, então elas são diferentes. Número 2. Contorne com um lápis de cor verde a figura da cidade construída em um terreno mais inclinado. Então, qual era a cidade que tinha um terreno mais inclinado, com mais montanhas, um relevo não plano? Era a cidade de Ouro Preto. Então, vocês voltem lá naquela figura, pegam um lápis verde e contorna, tá? A cidade de Ouro Preto. 3. Que cidade está localizada no litoral? Explique. Das 3 cidades que eu mostrei, qual está no litoral, na praia? É Florianópolis. E por quê? Porque é uma cidade litorânea, é praia. Olha aqui, é a cidade de Florianópolis. Percebemos isso por causa da praia. Ali deu até pra gente ver a praia. Crianças, quando vocês escreverem Florianópolis, F maiúsculo, porque é nome de cidade, ok? Exercício 4. Em que cidade o rio é um elemento central da paisagem? Daquelas 3 cidades, Ouro Preto, Manaus e Florianópolis. Qual delas tinha um rio como uma paisagem central? Manaus, né? Olha lá. Em Manaus, o rio é um elemento central na paisagem. 5. O rio pode ser usado de que forma pelos habitantes dessa cidade? Então, como que os habitantes, eles podem utilizar o rio? Eles usam o rio. Eles utilizam o rio para, o rio pode ser usado para transporte, né? Então, colocam o transporte lá e vão para cima e para baixo dentro do rio, ou para a pesca também, certo? Pescam, tanto para consumo próprio como para vender os peixes, né? E ganhar um dinheiro. A cidade cresce. Antes da construção dessas cidades, as pessoas viviam de modo bastante diferente. Diferente também era a paisagem local. Imagine como ela era antes da construção dessas cidades. A vegetação que foi retirada, o solo foi removido, os rios canalizados, a alteração completa do habitat dos animais que antes viviam nesses territórios. Então vejam, crianças. Antes, pensa lá em Ouro Preto, agora vocês podem até pegar o livrinho de vocês e verem, né? Ouro Preto. No começo não tinha aquela quantidade de casas, não tinha aquelas igrejas, né? Não tinha rua asfaltada. Então, a cidade foi crescendo, começaram a construir uma casa, depois veio outra casa, aí veio fazer uma igreja, decidiram asfaltar uma rua, decidiram canalizar um rio. Então, com isso, foi alterando o habitat dos animais. Então, os animaizinhos que viviam ali, de repente, eles tiveram também que se mudar dali, porque eles foram tirando o habitat natural. Uma vez construídas, com o passar do tempo, conforme aumenta o número de seus habitantes, as cidades passam a crescer verticalmente, com a construção de prédios, ou horizontalmente, com a construção de casas. A cidade, gente, ela pode crescer verticalmente, quando é assim, de pezinho, tá? Então, os prédios, vertical, tá? Então, uma moradia sobre a outra, são os apartamentos, os edifícios. Ou crescer na horizontal, uma casa do lado da outra, tá? Aqui, olha aqui. Aqui nós tivemos um crescimento que vertical, olha os prédios. Olha a quantidade aqui de prédios. E aqui embaixo está escrito, ó, centro urbano, urbano porque é de cidade, do ponto de vista do observador.
O crescimento vertical pode ser notado pela altura cada vez maior dos prédios das cidades. Então, aqui, olha, os prédios cada vez maiores. Olha esse prédio aqui, olha esse outro, como é maiorzão, certo? E aqui? Já não tem um crescimento tão vertical quanto aqui. Aqui eu tenho um crescimento o quê? Horizontal, né? Uma casa do lado da outra. Então, ó, limite entre zona rural e zona urbana no município de Bueno Brandão, em Minas Gerais. Tá? Então, aqui eu tenho o limite entre uma zona rural e uma zona urbana. A zona rural está para cá, ó, mas com vegetação. E a zona urbana, a cidade, está para cá. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma separação. A zona rural, aqui, e a zona urbana, a cidade, para cá. A menor extensão da zona rural, no terceiro plano da imagem, é uma indicação do crescimento horizontal. Então, vejam, nós estamos aumentando a cidade e está empurrando, parece, essa zona rural, né? Está diminuindo, porque está crescendo a cidade horizontalmente. O poder de compra entre as pessoas é muito diferente em nossa sociedade, assim como os preços dos terrenos e a localização de cada um deles na cidade. Então, gente, cada um tem uma quantidade de dinheiro, né? Um poder de compra. Existem pessoas que têm mais dinheiro, menos dinheiro. E os preços dos terrenos também variam. Então, é diferente, crianças, você comprar uma terra num lugar longe de tudo, afastado do centro comercial, e você querer comprar uma casa no centro de São Paulo. Aquela casa, aquele apartamento no centro de São Paulo, por exemplo, ele tem muito mais valor econômico, ele vai custar muito mais do que um terreno num lugar bem afastado, de bastante vegetação, bem simples. Tá? Então, os preços variam. Os bairros com maior infraestrutura, com centros comerciais mais bem localizados, com acesso fácil ao centro, custam mais caro. Ao passo que aqueles mais distantes de centros comerciais, distantes de hospitais, com menos infraestruturas, custam mais barato. Então, gente, quanto mais infraestrutura você tiver perto do terreno, mais caro esse terreno vai ficar. Então, se o terreno que você quer comprar fica perto de um lugar que tem rua asfaltada, tem energia elétrica, tem hospital, tem meios de transportes, tem mercado, tem bancos, esse terreno vai custar mais caro do que um terreno que está localizado num lugar mais simples, né? Que não tem infraestrutura, ainda não tem esgoto, ainda não chegou água encanada, não tem luz elétrica. Certo, crianças? O poder de compra das pessoas é um fator muito importante, que também definirá como elas irão ou não morar. Então, as pessoas que têm um poder de compra maior, elas vão comprar um terreno que vai custar mais caro, mas que vai ter mais coisas próximas, escolas, bancos, né? E as pessoas que têm um poder de compra menor, que têm menos dinheiro, provavelmente elas vão fazer suas moradias em locais que os terrenos são mais baratos, mas que ainda não tem infraestrutura, por exemplo. Não passa uma água encanada, não tem uma energia elétrica, então elas vão viver com algumas precariedades. Agora aqui, observe os anúncios de terrenos que estão sendo vendidos nas cidades de Ribeirão Preto, São Paulo, e responda as questões. Nós temos 3 terrenos aqui, 3 anúncios que saíram numa revistinha lá de anúncios de imóveis. Olha esse terreno aqui, ele custa R$600 mil. Aqui tem a descrição do terreno, terreno no Jardim Botânico. Aqui tem a rua, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, lote com 361 metros quadrados de área. Então, esse aqui é um lote que tem 361 metros quadrados, é a metragem dele. Uso, misto comercial. Então, tanto você pode comprar ele para fazer uma residência, como para você fazer um comércio, montar alguma loja, alguma coisa. Localizado na rua atrás do edifício Porto Búzios, esquina com a rua tal. Esse é um terreno. Olha o outro anúncio. Esse terreno aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, ele custa R$100 mil. Esse aqui custa 600, esse custa 100. Ele é bem mais em conta, ele é mais barato. Terreno à venda na Cidade Jardim. Sob consulta, quer dizer,
Vocês ainda podem consultar esse terreno, né, se ele está sendo vendido e ainda tem como comercializar, ainda tem como entrar em um acordo quanto ao preço e tudo mais. Ele está na Cidade Jardim. Tem 360 metros quadrados, ele é plano, então ele não tem morros. Pode ser vendido junto com outros 7 lotes que fazem divisa com ele. Então aqui, vocês reparem que não tem nenhum endereço. Aqui eu tenho rua, né? Aqui eu não tenho. O endereço é sob consulta também. Então você vai ter que entrar em contato com a revistinha, eles vão dar, né? O corretor de imóveis que vai informar para vocês onde que é esse lote. Vocês só sabem que é na Cidade de Jardim, lá em Ribeirão Preto. Que é um lote de 360 metros quadrados, que custa 100 mil reais. Mas se você quiser comprar mais terrenos próximos, grudar um terreno no outro, ficar com um terreno maior, também pode, certo? E esse último lote aqui é um terreno em Sumarezinho. Sumarezinho também, lá em Ribeirão Preto, tá? É um terreno para venda, que tem 305 metros quadrados. Terreno de esquina, são 2 lotes, vendo junto ou separado. Ele é plano, tem uma excelente localização, oportunidade única. E ele custa 270 mil reais. Então, observando esses 3 anúncios de terrenos, vamos responder essas questões. O que há de comum entre os 3 anúncios? O que tem de igual nos 3 anúncios? Todos eles estão vendendo o quê, turma? Estão vendendo terrenos. E a metragem dos terrenos? É bem parecida, né? Então, eles estão vendendo terrenos e a metragem é parecida. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é mais ou menos a mesma quantidade de terra, tá? O que você observa em relação ao preço? Os preços eram parecidos? Não, né? Tinha um lá de 600 mil reais, tinha outro de 100 e tinha outro de 270 mil reais. Então, vejam, são preços bem variados. Os preços não eram parecidos, não. C. Qual é a diferença do preço entre o terreno mais caro e o mais barato dos anúncios? O mais caro era 600, o mais barato era 100. Qual é essa diferença? 600 tira 100, aí vai me dar a diferença. Essa diferença, se vocês fizerem a continha de subtração de menos, vai dar 500 mil reais. D. Quais são os fatores que podem influenciar nessa diferença de preço entre os terrenos? Então, por que tem essa diferença? Por que um terreno custa 100 e outro custa 600 mil? E outro custa 270 mil reais? Por que tem essa diferença? Não custa tudo a mesma coisa? Eles têm essa diferença de preço, crianças, por conta da localização deles, da infraestrutura. Sempre que eu falo infraestrutura, é o que tem por perto, né? Lembra? Água encanada, energia, comércio, proximidade com centros comerciais e etc. Então, quanto seu terreno mais próximo estiver de uma infraestrutura boa, mais caro ele vai custar. Quanto mais distante ele estiver das infraestruturas, mais barato ele vai ficar. Ok? E aí, crianças, para terminar com vocês, aqui uma cidade também sendo construída, ó, verticalmente, os prédios subindo. E o que lembra esses balõezinhos? O filme do Up, né? Para vocês curtirem aí um GIF. Espero que vocês tenham entendido. Vão preenchendo a apostila. Qualquer dúvida, depois a gente tira. Tchau, beijinhos.